Meus irmãos, paz do Senhor. Grato está o meu coração a Deus por mais uma vez poder estar de volta a essa casa de oração. Rever os irmãos é sempre uma satisfação imensa. Amados, eu tenho uma reflexão bíblica para os nossos corações, a fim de que nós vivamos um tempo de vitória, de conquista, naquilo que Deus tem nos prometido através da sua bendita e poderosa palavra. Aqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor, fique de pé comigo por bondade. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 23. Provérbios 23. Versículo 7. Depois eu quero ler com você Josué 1:8. Provérbios 23, versículo 7. Depois você vai ler comigo Josué capítulo 1, versículo 8. Os que acharam Provérbios 26, diga, eu vou para o céu. O texto sagrado diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Porque assim como imaginou na sua alma, assim é. Repitam comigo. Porque assim como imaginou na sua alma, assim. Glória a Jesus. Abre comigo em Josué 1:8, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Achou? Diga, achei. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Amém. Tome o seu assento por bondade. Amados, já é clichê dizer que vivemos em um tempo difícil, já que desde que eu nasci os tempos nunca foram fáceis. Mas a verdade é que a vida vai nos impor dificuldades após dificuldades, seja em uma área, seja em outra. Nós sempre nos veremos diante de dificuldades e sempre teremos algum obstáculo a superar, alguma muralha para transpor, algum inimigo para vencer, ou algum Golias para derrubar. Sempre. Pelo fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus, o nosso adversário sempre estará tentando nos derrotar ou impedir que nós conquistemos aquilo que Deus tem para nós. Uma vez que o inimigo não consegue atingir diretamente o nosso Deus, porque o nosso Deus é soberano, uma vez que ele não consegue isso, ele tenta fazê-lo indiretamente, envergonhando o ser humano ou impondo derrotas e fracassos ao ser humano, para que assim, indiretamente, ele consiga atingir o coração de Deus.
para que ele consiga assim atacar Deus ou atingir Deus de alguma forma. Pastor, então, quais são as estratégias que o diabo sempre vai usar para nos impedir de vencermos? Quais são os caminhos que ele vai trilhar para que nós não cheguemos onde podemos chegar, não voemos na altura que podemos voar, não conquistemos aquilo que podemos conquistar, não vencemos batalha que podemos vencer? O texto que lemos, o Salomão está deixando bem claro: assim como é, ou assim como imaginou na sua alma, assim é. O que Salomão está dizendo? Cuidado com o seu mundo mental, cuidado com a sua saúde mental, porque aquilo que você acreditar ser dentro dela, você será no mundo real. Vou repetir isso. Cuidado com aquilo que você pensa ser no mundo mental, porque você será isso no mundo real. Pastor, o que você está querendo dizer? É que o diabo sempre estará tentando dominar as nossas mentes. Ele sempre vai tentar dominar a central de comando, que é a nossa mente. Deus, já entendendo e sabendo dessa estratégia, está blindando Josué e dizendo: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Vamos de novo. E aqui eu coloco a minha premissa: como vencer, prosperar, colher em tempos difíceis, construindo uma mentalidade forte. Repete comigo: construindo uma mentalidade forte. Por isso Deus está dizendo a Josué: os tempos são difíceis, você tem guerra para vencer na frente. O antídoto para que você acredite que é possível vencer as batalhas que humanamente parecem não serem possíveis é uma mente forte, Josué. Como é que se constrói uma mente forte, Josué? O antídoto já está aí. Qual que é? Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Pastor, por que é que Deus pede para Josué, ou ordena, manda Josué meditar no livro da lei de dia e de noite? Porque só assim é que Josué teria uma mentalidade forte. Pastor, e qual é a relevância da mente? Escute, o diabo sempre estará lutando pelo controle da nossa mentalidade. Por quê? Dos 5 sentidos do nosso corpo, 4 estão na cabeça. Dos 5 sentidos que dominam você, 4 estão na cabeça. Isso significa, se ele controlar a sua mente, ele controla o resto. Se ele fizer você acreditar naquilo que ele quer que você acredite, o resto está fácil. Ou se ele conseguir destruir as suas crenças, o resto fica fácil. E se ele conseguir reconstruir suas crenças, o resto fica fácil. Ou se ele conseguir construir alguma crença, o resto fica fácil. Como assim, pastor? A nossa saúde emocional ou mental determina mais de 80% sobre a nossa saúde física, mente, corpo. O nosso corpo possui 50 trilhões de células. Todas elas estão conectadas à mente. Todas elas estão conectadas à mente. Por isso a Bíblia vai dizer: se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da angústia, no dia do desafio, no dia da adversidade, no dia da batalha, sua força será pequena. Estudiosos afirmam que quando você não tem ânimo, não é alguém animado, motivado a superar desafios,
você não consegue colocar em tudo que faz mais do que 50% da sua capacidade. Força pequena. Mas quando a sua mente é forte e você acredita no Deus que você serve, tudo aquilo que você faz, você consegue colocar 100% das suas forças. Então observe que a briga, a guerra sempre será pela nossa mente. Por quê, pastor? A nossa mente cria a nossa realidade. Diga comigo, a minha mente cria a minha realidade. Não entendi, pastor. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. Comportamentos geram resultados. Resultados determinam o futuro. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. Comportamentos geram resultados. Resultados determinam o futuro. Com carinho, pergunta para o seu irmão: como é que está a sua mente? Está forte ou fraca? Será que o diabo tem conseguido fazer você pensar da forma que ele quer? Pastor, como é que é isso? Deixa eu te explicar. Incredulidade. Acho que eu já expliquei outra vez isso aqui, mas vou de novo. Incredulidade no grego não é só um evento, um comportamento. É um processo. Os judeus entendiam que incredulidade tem duas fases: a fase embrionária e a fase desenvolvida. Fase embrionária, a pistia. Fase desenvolvida, a peiteia. O que é a pistia? Que é a fase embrionária do processo. Falta de confiança gerada na mente. Falta de confiança gerada na mente. Tudo que o diabo quer é gerar na sua mente dúvida sobre aquilo que Deus te prometeu. Lembra do Éden? Deus chama Adão, Eva e diz: das árvores que estão no jardim pode tocar em tudo, mas nessa aqui em específico não toca, porque o dia que vocês tocarem vocês vão morrer. A única regra é essa. E Deus sai. Quando Deus sai, a serpente vem. Ô Eva, como é que foi isso aí? Vi de longe o Criador batendo papo com vocês. O que ele falou? Ele disse que essa árvore aqui a gente não pode tocar não. Ele pode comer tudo que está no jardim, mas essa aqui não pode tocar não. Porque o dia que a gente tocar, a gente vai morrer. Morrer? Gente, o que é isso? Morrer? Não, o Criador é exagerado. Tem hora que o Criador é assim, meio dramático assim. Não, na verdade, o que o Criador não quer é que vocês sejam como Ele, conhecendo entre o bem e o mal. Mas morrer, gente, muito exagero. Ele joga a semente da dúvida naquilo que Deus disse. Não toca, se tocar, morre. Ela joga a semente, a pistia e sai. Jogou a semente. Na semente, Eva cultiva, rega a semente. Será que Deus exagerou? Será que a serpente está com a verdade? Eva começa a discutir dentro de si mesmo quem é que está com a razão, se é Deus ou se é a serpente. Desse processo nasce a segunda fase da incredulidade. Qual que é, pastor? A peiteia. E o que é a peiteia? Falta de obediência. Jogou a semente, dúvida. A dúvida foi gerada, nasceu, deu à luz a desobediência. Toda vez que você duvida de Deus, você desobedece a Deus. Toda vez que você duvida da promessa de Deus, você não age de acordo a viver a promessa de Deus. Toda vez que você duvida daquilo que Ele te diz,
você não tem comportamento condizente com aquilo que é necessário para ele te fazer viver aquilo que ele te prometeu que você viveria. Percebe como o processo todo é mental? E ele quer governar a nossa mente. O que a gente precisa, pastor? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Para quê? Para blindar a nossa mente. Pastor, e por que se eu meditar na lei do Senhor, minha mente fica blindada? Porque aquilo que é pensamento, vira sentimento. Sentimento, vira comportamento. Comportamento, determina resultado. Resultado, determina o futuro. A fonte está no pensamento. Por isso Paulo escreve aos irmãos de Filipos, capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é lícito, se tem algum louvor, algum benefício, então nisso, pensai, então nisso. Olha o que Paulo está dizendo, cuidado com a mente. Não deixe o diabo dominar a sua mente com pensamentos negativos. No meio de uma adversidade, no meio de uma dificuldade, se você pensar de forma negativa, antes de entrar na batalha, tu já perde ela. No mundo do MMA, ou qualquer outro esporte, o processo é mais psicológico. O processo é muito mais psicológico. Quem acompanha MMA, o camarada chega no dia da pesagem, faz aquela cara feia, olho no olho, como quem diz, vai encarar, irmão, vai arrumar um prejuízo. O que é isso? Nada mais, nada menos, técnica de tentar entrar na mente do outro. E se o outro deixar entrar na mente, acabou, a luta acabou ali, irmão. Então preste atenção, o processo é o tempo todo mental. Deixa eu te dar mais uma referência que o processo é mental. Golias versus Israel. Vale. Diz o historiador bíblico que Golias descia no vale e gritava: tem macho aí não? Homem de verdade? Desce aqui, cara a cara, mano a mano, vamos brigar. Se eu perder, que eu acho muito difícil, os filisteus vão servir vocês. Mas se vocês perderem, vocês vão servir a gente. Guerra mental. Ele fazia isso de manhã, tarde, noite. Há historiadores que afirmam que até de madrugada ele descia. Tem homem aí não? Desce aí. Vamos resolver essa parada aqui. E por quê, pastor? Porque eles acreditavam. Havia uma crença bélica, militar naqueles tempos, que um guerreiro de um exército poderia representar o Deus daquele exército. Logo quando Golias diz: eu serei o representante dos deuses filisteus, como Dagon, escolhe aí um guerreiro que será o representante de Jeová. E vamos ver qual dos deuses é mais forte. Então, eles acreditavam que não era apenas uma guerra de guerreiros, no mano a mano. Era uma guerra entre deuses. E o soldado que vencesse é porque tinha o Deus mais forte. Até que diz a Bíblia que um garoto só viram potencial nele para ser o garotinho do lanche. Deus incomoda Jessé. Manda Davi levar pão. Manda Davi levar queijo. Fala para ele trazer notícia da guerra. Era a desculpa de Deus para usar a sua arma secreta. Lá vai Davi. Quando Davi chega, presta atenção aqui. Nenhum soldado de Israel se atreveu a descer no vale. E por quê? Porque Golias já tinha entrado na mente. Aí me chega um baixinho,
uma mente blindada, uma mente forte. E diz: quem é esse cara aí? Esse aí que fala grosso, diz que é o bambambam. Bam, bam. Quem é esse cara? E esse é o grandão aí do exército filisteus. Café pequeno, fraco. Eu quebro ele. Deixa eu saber quanto é que está valendo para quebrar esse cara. O que o rei está oferecendo? O rei está oferecendo isenção de impostos. Legal. O rei está oferecendo a filha. Opa! Genro do rei. Morar no palácio, família real. Legal. E mais o quê? Uma grana boa. Davi, gostei. Só para matar esse abusado aí? Só para matar esse cara. Deixa comigo, eu vou. Olha, Davi, eu mato esse cara. No meio dos covardes, exército de Israel, no meio dos covardes, a coragem de Davi sobressai. A informação chega no rei, o rei manda chamar. Garoto, qual é o seu currículo? Meu currículo? Só quer as minhas credenciais? Então, urso, matei. Pastoreando as ovelhas de papai, veio o urso, vapo. Será o fininho. Um dia desse veio um leão achando que ia fazer um lanchinho. Vapo, inventei o mata-leão também. Será o fininho. Aí eu imagino na minha cabeça. Aí o Saul pergunta: tá, mas e gigante? Já matou quantos? Nenhum. Esse é o primeiro. Na cabeça de Davi, ele era matador de gigante. Você não entendeu? Na cabeça de Davi, ele era matador de gigante. Lembra de Provérbios 23:7? Assim como imaginou na sua alma, assim é. Pergunta para o seu irmão: quem é você nessa crise? Processo é mental. A mulher do fluxo de sangue acreditou: eu sou aquela que Deus escolheu para mudar a vida. Eu sou aquela que Deus escolheu para curar. Ninguém havia sido curado daquela doença. A Bíblia só registra ela. Mas ela diz: eu sou aquela que Deus escolheu para curar. Olha como o processo é mental. Bartimeu. Ninguém havia sido curado de cegueira. Bartimeu é o primeiro. Ninguém. Aí o que Bartimeu acredita? Eu sou aquele que Deus escolheu para inaugurar a série de milagres sobre cegueira. Eu sou aquele que Deus escolheu para fazer o que ele ainda não fez. Deus vai fazer em mim milagre inédito. O processo é mais, diga, mental. O processo é o quê, meu irmão? Você precisa, escute isso aqui é terrível. A neurociência diz que você precisa, nós precisamos, de 5 pensamentos positivos para criarmos uma rede neural positiva. Pega essa. Nós precisamos de 5 pensamentos positivos para criarmos uma rede neural positiva. Porém, entretanto, precisamos de apenas 1 pensamento negativo para criarmos uma rede neural negativa. Você já reparou que é mais fácil acreditar que vai dar errado do que acreditar que vai dar certo? Já reparou que é mais fácil você se desanimar no meio do processo do que se manter animado? Por isso a mulher do fluxo de sangue, gente, essa mulher é ninja. Como é que ela vai até Jesus? Se eu tão somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Ela não para. Se eu tão somente tocar na sua vestimenta, serei. E ela vai. Se eu tão somente tocar. O que ela está fazendo, pastor? Ela está alimentando a mente. Ela está gerando rede neural. Ela está gerando rede neural positiva. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Ei, ela é motivadora de si mesma.
Tem gente que é muito bom em motivar os outros, mas é péssimo motivador de si mesmo. Pergunta para o Senhor: você já aprendeu a motivar você mesmo? Quando você olha no espelho, o que você vê lá? Por algumas vezes eu já olhei no espelho, olhei bem dentro da bolota dos meus olhos. Levanta a cabeça, cara. Já viveu coisa mais difícil, rapaz? Isso aí a gente vai comer com quento. Vamos arrebentar isso aí, isso é fase. Pode chorar, mas amanhã é dia de guerra. Por algumas vezes já fiz isso comigo. E por quê, pastor? Porque o processo é mais mental do que físico. Por isso que o diabo quer o tempo todo dominar, conquistar a nossa mente. Tudo que fazemos nessa vida passa por um processo mental. Antes de qualquer coisa se tornar real, primeiro ele se torna mental. 80% das pessoas sofrem de passado, 15% sofrem de futuro, e só 5% sofrem por causa do presente. Você entendeu isso aqui? A gente sofre mais por aquilo que não existe do que por aquilo que existe. Passado existe? Existiu. Hoje não existe mais. O futuro existe? Não. Vai existir. E o que existe? E tem gente sofrendo pelo que já passou. Tem gente sofrendo pelo que pode vir a ser. E só 5% sofrem pelo que está acontecendo agora. Tem gente que está aqui e já está aflito amanhã, semana que vem, como é que vai ser? Jesus tem misericórdia, Deus toma conta. Tem gente sofrendo, puxa, mês passado, podia ter feito, rapaz, passou, cara. Eu vou repetir isso aqui. 80% das pessoas sofrem por causa do passado. 15% sofrem por causa do futuro. E só 5% sofrem por causa do presente. Veja como a nossa mente, que gera pensamentos, que gera emoções, afeta a nossa saúde física. Ansiedade, coração ansioso, ataca o intestino delgado, coração, língua e artérias e vasos. Preocupação, ataca o estômago, pâncreas e boca. Raiva, ataca o fígado, vesícula biliar, articulações, olhos e músculos. Medo, ataca os olhos, cabelos, rins, bexigas e orelhas. Tristeza, ataca a pele, os pulmões, o nariz, o intestino grosso. Sua mente, ou trabalhando ao seu favor, ou trabalhando contra você. Você entendeu porque o diabo quer assumir o controle da sua mente? Se ele assumir o controle da sua mente, se ele fizer você acreditar naquilo que ele quer que você acredita, se ele conseguir construir crenças limitantes dentro de você, já era você. Por isso que Deus está dizendo para Josué, e eu digo mais uma vez: Josué, medita no livro dessa lei, de dia e de noite, Josué, porque o antídoto está nela, Josué. Se você acredita, ei pastor, eu quero ver um livro, eu quero ver um filme de motivação. Lê 1 Samuel 17. Se um garoto matando um Golias com uma pedrada só não for motivação suficiente, não sei mais o que é. Ah, pastor, eu quero ver assim alguém vivendo o impossível. Marcos 1,40. Se um leproso sentenciado à morte não te servir de motivação, sai do meio do vilarejo leproso e consegue a cura. Se isso não te motivar, não sei mais o que te motiva. Ah, pastor, eu queria assim um romance, Cantares de Salomão. Ah, pastor, eu queria assim uma história de alguém que viveu a vida toda na miséria e no último momento da vida prosperou. Mefibosete, filho. Vai lá. Você não precisa ficar perdendo horas e horas na Netflix, Amazon Prime. É para a Bíblia. Medita no livro dessa lei de dia e de noite.
Oh, glórias. O diabo vai sempre tentar entrar na sua mente, como tentou entrar na mente de Jesus. Mateus 4, de 1 a 11. O diabo sabe que se ele conseguir fazer você pensar ou aceitar pensamentos errados como verdade ou como seu, ele fará você sentir. E se você sentir, você vai agir. E se agir, vai agir errado. E se agir errado, vai ter resultado errado. E se não mudar, seu futuro será de fracasso. Então ele quer dominar a sua mente para fazer você pensar, sentir, agir, ter resultado, fracassados e viver fracassando. Olha para o seu irmão, o diabo quer a sua mente. Você vai dar para ele? Por 2 vezes o diabo diz para Jesus: se tu és. Isso é Mateus 4, de 1 a 11. 2 vezes ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Por que ele diz 2 vezes? Se tu és. Se tu és o Filho. Ele está botando em dúvida a identidade de Jesus. O que ele quer, pastor? Ele quer entrar na mente de Jesus. E por quê? Porque se eu colocar em dúvida quem ele é, eu coloco em dúvida o propósito. Se eu colocar em dúvida o propósito, eu coloco em dúvida a capacidade. E se ele duvidar de quem é e desacreditar do propósito, eu acabo com a capacidade dele de fazer o que ele veio fazer. Porque quem não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai e não sabe do que é capaz. Pergunta para o seu irmão: quem é você? Ah, pastor, eu acho que eu sou o resto do resto. É? Ah, eu acho que eu sou o menorzinho do menorzinho do menorzinho do menorzinho do menorzinho. É? Por isso que tu não cresce. Por isso que tu não avança. Porque é só o diabo contar uma meia dúzia de mentiras e você acredita? É só o diabo usar algum porta-voz dele que está cheio por aí. E não se engane, não. Até dentro da igreja tem porta-voz do diabo. Que isso, pastor? O Pedro não foi o porta-voz do diabo no ministério de Jesus? Pedro não deu lugar para o diabo falar na boca dele? Presta atenção. O que você precisa entender é que a sua mente tem que estar no comando e no controle de Deus. Quem você é tem que estar bem definido dentro de você. Seu propósito de vida tem que estar bem definido dentro de você. Para onde você está indo tem que estar bem definido dentro de você. O que você é capaz tem que estar bem definido dentro de você. Porque se não tiver, pastor, o diabo vai te bagunçar. E por quê? Porque hoje você pode estar aqui, amanhã ele pode te jogar na latrina. E por quê, pastor? Porque a sua mente está fraca. Você reparou que tem gente que aconteceu algum episódio na vida dele, ele larga tudo e amanhã ou depois não quer mais saber de ninguém, nem de Deus. O que é isso, pastor? Mente fraca. Como é que o senhor afirma isso, pastor? Porque Jó viveu coisa pior. E vê se o diabo conseguiu bagunçar com Jó. O tempo todo. Jó disse: está ruim demais isso aqui. Problema não. O Senhor me deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Chorando no pó da cinza. E aí, Jó? Eu ainda sei que o meu Redentor vive. E a qualquer momento ele se levanta em meu favor. Você tem que saber quem você é nesse processo. Você tem que saber quem você é nessa guerra. Dificuldades vai ter muitas. A questão é: quem é você nessa guerra? Como é que você se olha no espelho? Eu já disse para mim algumas vezes: eu sou superador de crise, cara. Eu já disse para mim algumas vezes no espelho: eu sou superador de crise.
A crise que vier, eu vou passar por cima dela. Pode ser difícil, eu vou chorar, vou gemer, vai ser ruim demais. Mas no final do processo vai me ver de pé. Porque o meu Deus me garante vitória. O diabo tentou entrar na mente de Jesus. Seria ingenuidade nossa achar que ele não vai tentar entrar na nossa. Quando você tem dúvida em relação a você mesmo, você está dando nas mãos do inimigo a arma que ele precisa para reconstruir ou destruir suas crenças. Se você não sabe quem é, também não sabe o que quer e também não sabe o que é capaz. Pessoas com a mente fraca terão suas mentes dominadas pela incredulidade. E eu termino aqui. Pastor, se a minha mente não for forte, que batalha que eu vou vencer? Nenhuma. Se a sua mente não for forte, você não vai vencer nenhuma guerra, nenhuma batalha. Você será vencido por elas. Mentalidade forte. É isso que Paulo está dizendo para os filipenses. Pense em coisa boa. Pense em coisas agradáveis. Pense em coisa positiva. E por quê? Porque aquilo que você pensa que gera sentimento. Sentimento gera comportamento, comportamento gera resultado, resultado determina o futuro. Pense em coisa boa. Por isso Salomão está dizendo, assim como você imaginou ser na sua alma, você é. Quem é você aí dentro, cara? Por isso que Deus está dizendo para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, cara. Se for preciso, medita 3. De manhã, tarde, de noite. Mas medita. Coloca o livro na cabeça. Entope o teu cérebro de Bíblia. Faz ele acreditar que esse Deus da Bíblia é o Deus que vive ainda hoje, porque é. Eu só quero te lembrar. Números. Capítulo 13, capítulo 14. Não precisa ler. Mas tem um processo interessante em Números. Capítulo 13, acontecendo. Qual que é, pastor? Em Deuteronômio 1, 19 a 22, Deus faz promessa para Israel. Eu vou guiar você para uma terra que manda leite e mel. Tem promessa. No decorrer do processo, caminhando para a terra prometida, Deus diz a Moisés, manda mensageiro para espiar a terra. E vocês vão ver como a terra é boa. Como a terra é fértil. Josué, ou melhor, Moisés escolhe 12 líderes. 12? Não esquece isso. Líderes. Ele escolhe 12. Um líder de cada tribo. Líder pressupõe gente preparada. Líder pressupõe mentalidade forte. Pressupõe. Dos 12, 10 voltaram primeiro. Passaram 40 dias por lá. 10 voltaram primeiro. 2, Josué e Caleb. Diz o historiador Flávio Joséfo que eles chegaram 24 horas depois. E por que, pastor? Que demoraram tanto? Porque carregavam no ombro um cacho de uva. Não entendeu? Ficou me olhando. Entendeu não? Foi preciso 24 horas para voltar Josué e Caleb carregando um cacho de uva. Imagina o tamanho da uva. O que Josué e Caleb pensaram? Se a gente só falar que a terra é boa, eles não vão acreditar. Vão levar uma prova de que a terra é boa. Não entendi, pastor. É que quem acredita na promessa de Deus, quem acredita na promessa de Deus, olha a terra, desfruta da terra
e traz recordações da terra. Mas quem não acredita na promessa de Deus, anda na terra, não valoriza a terra e volta sem nada da terra. O que aconteceu, pastor? Em Números 13, versículo 28. A incredulidade, a pistia e a peiteia, o inimigo, o diabo, consegue dominar a mente do povo. O diabo consegue dominar a mente do povo. E eles têm medo. Eles não têm medo de entrar na terra. Eles têm medo de tentar entrar na terra. Essa batalha acabou antes de começar. Porque só de ouvir falar dos gigantes da terra, eles já estavam desesperados. Josué e Caleb chegaram trazendo relatório positivo. Porque os 10 chegaram dizendo: não dá não, mano, é brabo, é muita treta, não dá não. Nós vamos quebrar a cara, os caras tão pesadão, não dá não. Vamos parar daqui mesmo, vamos ficar por aqui mesmo. E o povo desesperado, meu Deus, e agora? Moisés, trouxesse-nos para morrer aqui no deserto. Como é que é isso? O Egito estava melhor, o povo desbaratou. Perdeu a linha. Josué e Caleb chegam trazendo fruto da terra. O relatório é outro. A terra é boa, a terra é nossa. Vamos partir para dentro e dominar a terra. Mas como assim, Caleb? O Senhor é conosco. Tem filho de gigante lá. Quanto maior o gigante, maior é a queda. A terra é nossa. Não funcionou. O povo desesperado disse: Moisés, vamos para a terra. A terra é boa, olha para mim. O Moisés disse: vamos entrar na terra, a terra é boa. O Senhor nos deu a terra. A terra é a promessa do Senhor. O que o povo diz? Vamos constituir um líder entre nós e vamos voltar para o Egito. Tem gente que prefere mudar de liderança do que mudar de mentalidade. Pergunta para o seu irmão: você vai mudar de liderança ou vai mudar de mentalidade? Pastor, como é que é a mente do líder? Vencer, partir para dentro. Foi por isso que Alexandre o Grande conseguiu dominar o mundo com o grande império grego. A mentalidade de Alexandre nunca foi de recuar, sempre avançar. Alexandre, vão morrer, a gente morre avançando. Vai dar ruim com a gente avançando. E foi assim que Alexandre o Grande domina o mundo, construindo o grande império grego. Com uma mentalidade forte de sempre avançar e nunca recuar. Posso colocar um pouquinho de futebol aqui? Foi por isso que o... Não é Botafogo, não? Aí, segue não. Olha pra mim. Por isso que o velhinho, chamado de Jorge Jesus, JJ, por isso que o velhinho fez história. O time ganhando de 3, de 4, ele, pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro, mete mais gol, mais gol. O velhinho era doido. O velhinho era alucinado por gol. A mentalidade forte. E conseguiu implantar a mentalidade naquele time. Quando aquele time entrava em campo, a gente já sabia que era vitória, só discutiu o placar. O que é isso, pastor? Mente. É, pastor, eu não sei, vamos ver. Sai. Vai. É, porque tem que poder. Sai. Não. Mentalidade forte pode ser complicado, mas no final é vitória. O barco pode até balançar, mas no porto a gente chega. A viagem pode até ser turbulenta, mas a chegada é garantida. Tem para ninguém, vamos partir para dentro. Se você não acreditar nisso, esquece vitória. Você ficou boa. Se eu sentir que pegou o negão de jeito. Pastor, o que a incredulidade gera? Primeiro, olha o que o povo diz. Não podemos subir. O que é isso? Senso de fraqueza.
A incredulidade rouba suas forças. Eles riscaram as promessas de Deus. Eles anularam a palavra de Deus. O poder de Deus. Riscaram o poder de Deus e só enxergaram os obstáculos. Se sentiram fracos, impotentes, incapazes. E por quê, pastor? Mentalidade fraca. 2, olha o que eles disseram. Porque é mais forte do que nós. Complexo de inferioridade. O inimigo pode mais do que eu. 3, e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra, desespero e desânimo. Contaminou os outros. 4, versículo 33, Números 13, 33. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram príncipes, líderes, nobres, homens de combate. Mas diante do verdadeiro inimigo, se viram e se sentiram como gafanhotos. O que é isso, pastor? Baixa estima. Os desafios da vida vão revelar a nossa verdadeira identidade. E sabe por que é que esse povo não entrou na terra? Porque Deus não deixou eles entrarem na terra. Eles se viram como? Eles se viram como? Eles saíram do acampamento como príncipes. Me ajuda. Eles saíram do acampamento como? Voltaram como? Saíram como? Voltaram como? E por que esse povo murmurador, incrédulo, não entrou na terra, pastor? Porque Deus prometeu a promessa, prometeu a terra para príncipe, não para gafanhoto. Por isso quem tem mentalidade de gafanhoto não vai viver o melhor de Deus. Vai viver como inseto, voando de terra em terra, e nunca tomará posse de uma terra. Fica de pé comigo.